Stylish, Hand Move. Eu tenho certeza que você já ouviu esses nomes dentro do freestyle. E talvez você se pergunte, qual a diferença entre os dois? Ou, não são a mesma coisa? Será que não deram nomes diferentes para uma mesma coisa? Ou, a que conceito maior pertencem essas duas coisas? Bom, a gente vai ver tudo isso e mais um pouco no vídeo de hoje, então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações que o vídeo de hoje tá denso. Antes de entrar para o assunto principal desse vídeo, eu gostaria de frisar duas coisas rapidão aqui para vocês. A primeira delas é que, talvez em outros vídeos do canal, você tenha visto eu me referir à terceira categoria de passos do freestep como movimentos. E a partir de agora você vai ver eu chamando de Joker. E o motivo pelo qual eu vou fazer isso está no vídeo passado aqui do canal. Precisamos falar sobre Joker de novo, lá eu explico de forma bem detalhada, então se você não assistiu esse vídeo ainda, corre lá depois. A segunda coisa é que desde o começo do canal a gente vem falando de categorias de passos, basicamente base, combo e Joker. E dentro dessas categorias você tem subcategorias. Eu queria falar detalhadamente, mais rapidamente, sobre cada uma delas para que não tenha confusão e fique tudo muito bem claro. Então vamos lá. A primeira categoria de passos do freestep, a base. Dentro da base você tem a subcategoria variação. Também no vídeo passado eu expliquei com mais detalhes o porquê que eu coloco variação como subcategoria da base, ao invés de colocar como uma categoria de passos independente. Lá eu explico certinho isso, mas resumidamente a variação ela precisa da base, ela pressupõe a base, é a variação de base, então eu considero uma subcategoria da base. Eu pretendo fazer um vídeo mais aprofundado, mais técnico sobre variações, mas de forma bem resumida, as variações são passos de pé ou perna feitos dentro do contexto de base para variar a base, como o próprio nome diz, para enriquecer a base, para não deixar a base monótona, cíclica dentro de uma mesma sequência. Então esses passos de perna e pé, eles são feitos dentro do contexto de base, para deixar a base mais rica. Depois você tem a categoria combos. Os combos, eles são passos de pé e perna, só que o que diferencia eles das variações é que eles não são feitos dentro do contexto de base. Eles saem do contexto de base, ele tem um outro propósito, que é fazer uma sequência mais densa, mais separada da base, de pé e perna. E basicamente, na subcategoria do combo, você tem o Lego Combo, ou se você quiser colocar duas, o combo tradicional e o Lego Combo. Mas basicamente, hoje, esses são os dois estilos de combo que a gente tem no freestyle. O combo tradicional é um combo mais old school, mais saltado, forma mais dinâmica. E o Lego Combo, que foi um nome dado pelo Tenório, ele que conceituou esse estilo, é um estilo de combo mais deslizado ao invés de saltado. Ele é mais focado em efeito, ele é de forma mais arrastada, focado um pouco mais no efeito dos pés. O efeito que você faria no movimento de efeito ou movimento de ligação, você leva para os pés. E depois você tem a terceira categoria, que é o Joker. Qual a definição? Ele é um fundamento conceitual, ele é uma categoria de passos que consiste em usar mãos, braços, outras partes do corpo fora do contexto de base e combo. E dentro do Joker você tem muito mais subcategorias aí, né? Mas a gente vai falar de cada uma delas. A primeira é o Joker Cena, que é o primeiro estilo de passos dentro dessa categoria feito no freestyle, que são Jokers passos cênicos, focados em encenações, teatro, que você traz um estilo mais teatral, mais cênico, criando algumas cenas, como por exemplo, dar um tiro, cagar no palco, comer, dormir, de forma que você traz mais expressividade e criatividade para sua dança. Depois você tem a subcategoria do Joker, movimento de efeito. Essa subcategoria se refere a passos feitos no plano superior de mãos e braços, cuja base desses passos estão muito no touching e no electrodance. Então, passos como esse aqui, ó, plano superior, usando mãos e braços. E a base mais comum dessa dança é o touching. Pode ter o Vogue também, pode ter Electrodance, Bone Break. Essas são as danças mais comuns dentro dessa subcategoria. Depois você tem os movimentos de ligação. Os movimentos de ligação, pessoal, uma curiosidade muito legal aqui, eles não vêm de uma dança específica. A origem deles é bem autêntica dentro do freestyle. Você vai achar algumas semelhanças dentro do top rock, do break, alguns b-boys fazendo alguma coisa parecida, até dentro do footwork, do break, outras danças também, light fit,
mas você não vai ver algo tão parecido como o Free Step faz. Então é uma coisa muito autêntica do Free Step. O movimento de ligação, ele não carrega uma identidade de outra dança. Mas se desse pra gente resumir essa subcategoria, essa categoria são passos de mão e braço conectando com a perna, unindo um plano superior com um plano intermediário. Então ele integra muito do combo, por exemplo. É muito fácil você fazer um movimento de ligação quando você está fazendo combo, porque é a mão indo em direção à perna. Esse seria um movimento de ligação. E depois tem uma subcategoria que não são todos que acatam. Eu preenchi essa lacuna com um nome específico, porque é uma realidade dentro do Free Step, e se você tem um nome para as danças baseadas em touch, para esse outro tipo de passo, que é o movimento de ligação, por que não ter um outro nome ali, pelo menos para organizar? Eu chamei de movimento corporal. Por que movimento corporal? Porque você usa o corpo de forma integral. Mas detalhe, fora dos fundamentos estruturais base e combo. Movimento corporal, quais são as danças base dessa subcategoria? Crumping, você mexe o corpo inteiro, como uma unidade. Popping, danças sociais, breaking. Então esses passos que você está usando o seu corpo como uma unidade, sem levar em conta um plano específico. Basicamente esses são os movimentos corporais. Beleza? Então essas são as subcategorias. E agora bora pro assunto do vídeo. Vamos falar sobre hand move, stylish e outras coisas que estão dentro de um mesmo conceito. Lembrando que esse vídeo ele é baseado numa averiguação na história, as nomenclaturas e definições que foram dadas na história, bem parecido com o nosso vídeo sobre Joker. Primeiro, a gente tem que entender qual que é esse conceito maior que engloba todos esses nomes. No vídeo em que eu falei sobre fundamentos do Free Step, o GPT ele falou sobre uma fusão de fundamentos, uma fusão de elementos como um passo crucial, definitivo para o fundamento conceitual, que é o Joker, se tornar um fundamento estrutural como base combo. E o que seria essa fusão de fundamentos que ele falou? Bom, nós vimos que são 3 basicamente, né? Base, combo e Joker, e as variações como parte da base. E desde o primeiro vídeo nós vimos que base e combo são fundamentos que dizem respeito aos pés e às pernas, que é onde consiste a identidade principal da nossa dança. Jokers, em si, eles entram como uma categoria de passos, onde você usa braço, mão, outras partes do corpo como complemento fora do contexto de base, fora do contexto de combo. Então eu deixei até colorido aí para você entender melhor. O que está em amarelo são fundamentos que se usam as pernas e pés. O que está em vermelho é o que se usa braços e mãos e até outras partes do corpo, fora do contexto de base combo. Quando você pega elementos desse fundamento vermelho aqui e coloca nesses fundamentos amarelos, de forma que eles acontecem juntos, de forma integrada, você tem uma fusão de elementos. E essa fusão de fundamentos pode se chamar execução simultânea, porque é literalmente isso que está acontecendo. Você tem os fundamentos de pé e perna sendo executados juntos, de forma simultânea, com os fundamentos de braço e mão. Uma forma visualmente mais didática, mais clara para você entender o que é execução simultânea, lembra daqueles 2 círculos que eu desenhei na lousa no vídeo de fundamentos do Free Step? É como se esses círculos se aproximassem um do outro e eles se sobressaíssem um pouco. Aí, no meio, você tem uma execução simultânea. Então, agora você tem o corpo todo se movendo. Mas detalhe importante aqui, é o corpo inteiro se movendo, mas dentro dos fundamentos amarelos. Ou seja, stylish, por exemplo, não pode ser enquadrado dentro de movimento corporal, porque o movimento corporal ele é um fundamento fora do contexto de base combo. O stylish, o predominante, são os combos e as variações, como a gente vai ver mais um pouquinho aqui para frente. Então, a gente pode dizer que existem 2 tipos de execução dos fundamentos estruturais. Um deles a gente pode chamar de execução orgânica. Inclusive esse nome foi sugerido pelo Gwen Henrique, porque lá no Shuffle Dance eles têm um conceito muito parecido. O que é execução orgânica? A forma crua de se fazer base combo, com as pernas, como geralmente é feito. E a outra forma é a execução simultânea, que é quando você coloca elementos, aspectos do Joker dentro da variação, do combo ou da base, de forma simultânea. Então você faz essa integração, você junta os fundamentos e agora eles são feitos não de forma orgânica mais, mas de forma complementar simultânea. Então, execução orgânica, execução simultânea. Dito isso, vamos para o primeiro estilo, técnica, categoria criado dentro do conceito de execução simultânea, o stylish. O stylish pode-se dizer que é o
pai de todos os outros estilos e técnicas que nós vamos ver daqui para frente. Ele quem abriu as portas para esse estilo e esse novo conceito. Um cenário onde você dançava a maior parte da dança somente com os pés e pernas e tinha os passos de Joker como colagens e algo extra, vem o grande e respeitável Rick Barbosa e junta esses dois fundamentos, os integrando e trazendo assim uma inovação para o freestyle. O estilo de dança do Rick Barbosa começou a se popularizar e antes mesmo de fazer um tutorial sobre, ele já nomeou esse estilo ou técnica de stylish. Outros dançarinos de renome foram precursores desse estilo também, como Bissante, Quinho Abreu, Lucas Monteiro, e algumas pessoas tentavam executar, mas não tinham bom êxito. Até que então, o Rick lançou um tutorial sobre stylish, explicando melhor como fazer e explicando melhor o que é. Stylish é movimento completo. O que é movimento completo? Um exemplo, variações com movimentos de braço, expressivos, com sentido ou estilosos. Eu vou passar um pouquinho para vocês. Eu criei o Stylish para dar mais valor ao estilo, ser completo, colocando mais expressões nos combos ou nas variações, sem usar força, apenas movimentos coordenados. Então, como vocês viram, além de uma execução simultânea, ele precisa de alguns critérios para ser chamado de stylish. São eles: 1. Execução simultânea. 2. Os movimentos de braço e mão são aplicados em combos e variações. 3. Sem uso de força. 4. É algo pontual. Então ele deu a definição aqui, tá, galera? São passos de mãos e braços de forma coordenada nos combos e variações. Também é feito na base, mas o contexto mais comum é combo e variação, e de forma leve, sem usar força, sem ficar muito bitolado lá. É um acessório visual que deixa o negócio mais estiloso. Só que aí tem um ponto, você vê que o Rick Barbosa, ele dá o contexto mais comum para o stylish dentro de variações e combo, não é isso que ele falou? Então, a partir do momento que ele deixa a base de fora, não é que stylish não possa ser feito na base, mas abre porta para um novo conceito, para alguém sistematizar mais esses passos de mãos e braços feitos dentro da base, que é diferente dos passos feitos dentro do combo e da variação. É aí que entra o Hand Move. Hand Move se popularizou bastante com o tutorial do Garcia aí, explicando o que caracteriza o Hand Move. Então, o Hand Move, a tradução é movimento com as mãos. Porém, para movimentar a mão é necessário movimentar os braços também. Então, no caso, Hand Move é movimentação com as mãos na base, com a base em execução, claro. Bem parecido com o Stylish, a diferença é que o Stylish é feito na variação. Quem lembra do Stylish? Então, vocês devem lembrar, se vocês é freestyleiro nato, vocês lembram. Então ele faz parte dentro desse conceito maior, chamado execução simultânea, porém ele tem critérios diferentes que diferenciam ele do stylish. As características do Hand Move são execução simultânea. 2. Os movimentos de braço e mão são aplicados na base, diferente do stylish, que o contexto mais comum são as variações dos combos. 3. Intensidade maior nos movimentos, mas ainda sem usar tanta força assim. Ele não é pontual como stylish, mas ele é mais contínuo, ele é mais insistente. No mesmo tutorial em que o Garcia fala do Hand Move, o Hellboy aparece falando do movimento simultâneo. Putz, mas aí já tá enchendo demais, né? Estão dando um nome diferente pra uma mesma coisa. O pior que não, são coisas diferentes, são propósitos diferentes. O Hellboy, ele fala do movimento simultâneo. O que diferencia o movimento simultâneo do Hand Move e do Stylish? O movimento simultâneo é feito nos combos. Ah, mas o Stylish também é feito nos combos. Ok, mas o movimento simultâneo, diferente do Stylish, se propõe a ser algo com força. É diferente do Stylish, que é algo sem força e leve. O movimento simultâneo ele é mais denso, ele é mais técnico, ele é mais exaustivo, porque ele acontece o tempo todo. Se o Stylish e o Hand Move são mais breves, o movimento simultâneo ele acontece na maior parte do tempo em que você está combando. Bom, o Hellboy ele dá a definição aqui. É movimento simultâneo. Que consiste em quê? Consiste em fazer movimento de braço e pernas simultaneamente, dentro de uma postura. Enquanto isso, a perna mexe, reflete no braço. É bem similar ao Hand Move, só que de maneira combada. E eu recomendo muito isso para quem faz combo, que quer passar do combo, movimento de ligação, movimento de efeito. O movimento simultâneo veio para agregar.
certo? Então você viu, movimento simultâneo, porque a parte de movimento remete muito ao movimento de ligação, ao movimento de efeito, sendo feito de forma complementar com o combo, de forma simultânea e bem dinâmica, uma coisa reflete na outra. Então o movimento simultâneo é uma técnica que não se encaixa no hand move nem no stylish. São coisas diferentes, mas ainda dentro da execução simultânea. As características do movimento simultâneo são: 1. Execução simultânea. 2. Movimentos de braço e mão aplicados no combo. 3. Intensidade alta. 4. Sequências longas e elaboradas. E o último estilo, pelo menos registrado dentro da execução simultânea, é o Coordination. Pô, tem mais um? Sim, tem mais um. E eu vou explicar o porquê que ele é diferente dos outros 3. O Coordination foi sistematizado pelo Charada. O Coordination também são movimentos de mão e braço feito nas variações. Então muitas pessoas falam, então Coordination é stylish, está fazendo uma distinção aqui que não deveria. Não. Aí que tá. Porque quando o Rick define stylish como movimento de braço e mão nas variações sem usar força, quando você faz movimentos de mão e braço nas variações usando força e em 4 tempos, já não se enquadra em stylish. Ele é mais intenso e ele é mais insistente. Então, como eu falei, a força não é o único fator que diferencia o Coordination do stylish. O Coordination ele é feito numa sequência de variações. E para cada passo da sequência, você tem um passo de mão e braço diferente. Cada variação diferente dentro da sequência de 4. Você tem movimentos de braço e mão diferentes dentro da mesma sequência. Outro diferencial do Coordination é a questão do tempo de variações. Para você identificar o Coordination, ele naturalmente vai ser um combo de variações. Como assim, Charada? Um combo de variações? Bom, esse combo de variações vai incluir de 4 a 8 tempos, você conectando uma variação à outra, sempre respeitando o tum-tats da batida. Então é tum, 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 tum. Você pode também utilizar movimento de ligação no meio do Coordination, para você fazer uma conexão entre variação, movimento de ligação, variação de novo. Características do Coordination: 1. Execução simultânea. 2. Movimento de braço e mão aplicados às variações. 3. Intensidade média, marcando bem os passos. 4. Feitos em sequências de variações em 4 tempos. Então você tem esse panorama geral aqui. Dentro de execução simultânea, você tem stylish, descrição, execução simultânea leve, breve e coordenada. Atua como um reforço visual leve e pontual. A intensidade, portanto, é leve, o foco corporal está nas mãos e braços e as pernas, e o contexto mais comum das pernas é em variações e combos. O diferencial técnico é a estética leve e pontual. Depois você tem o hand move. A descrição é uma execução simultânea fluida e um pouco mais densa do que o stylish, geralmente construída sobre uma base em 4 tempos. Os braços acompanham o balse com presença marcante. A intensidade já não é tão leve, é média. O foco corporal são mãos e braços na base, esse é o contexto mais comum. E o diferencial técnico são movimentos de braço e mão mais agressivos e geométricos. Então a presença do touching aqui é mais comum do que no stylish. No stylish, na verdade, quase você não tem expressão de touch. No hand move você tem. Depois você tem movimento simultâneo. Qual que é a descrição? Execução simultânea densa e prolongada, com forte presença de braços em sintonia com combos. Então a intensidade é alta. Esse é o propósito do movimento simultâneo. O foco corporal são mãos e braços em combos longos e elaborados. O diferencial técnico é a densidade e intensidade contínua. Depois você tem o Coordination. Ele é uma execução simultânea em sequência coreografada de 4 variações. Então isso é a expressão marcante do Coordination. O quarto tempo é um impacto visual e rítmico forte. Então, o quarto tempo, a última variação, serve para matar o beat. Combina leveza e potência. A intensidade aqui é média alta. O foco corporal são as mãos e os braços e as variações. Contexto mais comum, sequências de variações. O diferencial técnico é a estrutura em 4 tempos, com o final dessa sequência bem marcante. Eu vou usar de novo a ilustração dos círculos para a gente entender o grau de cada execução simultânea. Levando em conta que o stylish é a execução simultânea mais leve e mais breve de todas essas que a gente viu, é como se os 2 círculos tivessem uma sobreposição bem periférica, bem menor. Depois, mais intenso que o stylish, você tem o hand move. Ele não é tão intenso, mas é mais intenso que o stylish, então é como se o círculo entrasse um pouquinho mais. E agora você tem essa proporção um pouco mais
maior, é mais comprometedor o fundamento conceitual junto com o estrutural. Depois você tem o coordination dentro desse grau de intensidade. O círculo ele entra um pouquinho mais, é mais expressivo o movimento, ele é mais intenso, ele é mais insistente. E o maior deles, com certeza, é o movimento simultâneo. A proposta do Joker acontecer de forma mais intensa é muito grande, a maior de todas, então é a maior sobreposição do círculo que a gente tem. Agora ficou mais claro, mais fácil de entender. Você vê que são técnicas diferentes, né, pessoal? Às vezes vai ser difícil você diferenciar uma da outra. Às vezes o cara vai estar lá mexendo os braços e as pernas junto. Pô, agora é stylish, agora ficou mais agressivo, é hand move. Não se preocupa com isso. Tá tudo dentro de um único conceito chamado execução simultânea. Então a gente pode ser mais simples na diferenciação dessas coisas, chamando de execução orgânica, quando você não usa os braços, as mãos, os elementos do Joker. Você executa os fundamentos estruturais de forma mais crua. E execução simultânea quando você mistura esses elementos, quando você faz a fusão. Qual desses 4 estilos ou técnicas de execução simultânea você mais gosta? Comenta aqui embaixo. E o tema do próximo vídeo é critérios para avaliação de campeonatos. Você não pode perder. Então, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!